Gente, vamos jogar hoje? Agora é aquele momento que você podia colocar um som. Cri, cri. Vocês têm medo quando a gente faz pergunta, né? Porque vai que chama aqui na frente, né? Nós estamos ministrando uma série de mensagens chamada Player, o jogo da vida. E nós estamos usando o conceito dos jogos para nós fazermos uma autoanálise de como anda a nossa vida, como anda o jogo da nossa alma. E no último ano nós jogamos pique-esconde, mas vamos avançar? Vamos para um próximo jogo? Que jogo a gente pode usar hoje, será? Que estratégia a gente pode jogar? Quem aqui já jogou ou brincou de vivo ou morto? Levanta a mão. Alto, para eu enxergar, gente. Isso, ajuda o pastor. Isso. Que tal a gente jogar agora? Fica em pé. Eu não vou chamar para ninguém vir aqui à frente, mas se não ficar em pé, vai ficar aqui do meu ladinho. Todo mundo, isso. É aquele momento que você fala, por que eu cheguei mais tarde, né? Gente, é simples o jogo. Quando eu falar vivo, vocês ficam em pé. Quando eu falar morto, vocês sentam na cadeira. Simples. Fácil, né? Vamos lá? Vivo, morto. Gente, mais rápido, gente. Morto é rápido. Morto, vivo, morto, morto, vivo. Rafinha, não tá muito, mais ou menos é Rafinha, nós vamos ajudar você aí. Morto, vivo, morto, vivo. Pegaram. Muito bom, vocês podem aplaudir vocês. Cara, vocês são incríveis, muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui, gente, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Gente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou seu celular na versão que você mais gostar, ou acompanhe pelo LED, Gálatas 2, versículo 20. Eu vou ler na NTLH, que diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado por cada pessoa aqui, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é tua, Senhor. Fale conosco, ó Pai. Fale às nossas mentes, aos nossos corações. E que nós possamos ser tocados pela tua palavra. Amém? O tema da mensagem de hoje é a marca. Fala comigo, a marca. Quando nós falamos sobre marca, geralmente nós pensamos em grifes, correto? Por exemplo, seja ela roupas, tênis, carros, restaurante, alguma coisa que seja famosa. Porque a marca determina o valor de um produto, correto? Por exemplo, um tênis não é somente um tênis. Depende da marca desse tênis, não é verdade? Uma camiseta não é só uma camiseta. Depende da marca dessa camiseta. É por isso, por causa da marca que está sobre um produto, que nós pagamos centenas ou milhares de reais para termos aquele produto. O mesmo acontece com eletrônicos, celulares, viagens, escolas, faculdades. Porque geralmente nós escolhemos por causa da marca. Por quê? Uma boa marca tem uma boa reputação. Eu não sei se você já comprou um tênis uma vez que foi caro, e ele não era tão confortável assim, mas ele era de marca. E mesmo que o seu pé doesse pra caramba, você usava. Por quê? Porque ele era de marca. E se eu te disser que você também tem uma marca? Você acredita em mim? Mais ou menos, né? Um ou outro, sim, não. Sabe que dia que é hoje? Hoje é o dia que você vai ser marcado. Acho que você não entendeu. Mas tudo bem. Até o final dessa mensagem você vai entender. Amém? Aí, foi melhor. Você vai ser marcado por Deus. E claro, Deus te trouxe até aqui para te dizer que Ele vai te marcar com um propósito, com um impacto e com um grande destino. Cara, Ele vai te ungir. E Ele te chamou para você fazer muito mais, ir muito mais longe do que você pensa sobre si mesmo até hoje. Por isso é que a sua vida não tem preço, por causa da marca que está em você, Jesus. E essa é uma verdade absoluta que você precisa acreditar nessa verdade. Por quê?
O inimigo vai tentar te dizer a todo momento. Talvez ele vai tentar dizer durante essa mensagem. Talvez, terminando aqui, quando você for dar o rolê, vai vir mensagens na cabeça do tipo assim: cara, para com isso, deixa quieto, renuncia. Você é muito novo ainda, você tem muita coisa para viver, sabe? Eu não quero que você se afaste da igreja, não é isso. Mas faz tudo o que você tem vontade, e lá na frente, quando você for casado, mais velho, com seus filhos, aí você começa a ter uma vida com Deus. É isso que muitos de nós acreditam. Eu preciso viver a minha juventude, a minha adolescência, em toda a sua intensidade, com toda a força que eu tenho, fazendo o que eu quero, para eu não perder tempo e não perder a minha vida aqui na terra. E talvez você tenha pensamentos do tipo: será que Deus tem algo mesmo para mim? Depois de tudo que eu fiz? Será que Deus tem algo para mim depois de todos os relacionamentos quebrados que eu tenho na minha vida? Será que Deus tem algo para mim, mesmo depois de eu ter tentado tanto entrar naquela faculdade, mesmo depois de eu ter estudado tanto para aquele concurso e não ter entrado? Será que Deus tem algo para mim? Mas eu estou aqui para te dizer que não importa qual seja a sua negação, Deus te marcou. Não importa o que você passou, Deus te marcou. Não importa o que você tem passado, Deus está te marcando. Por isso, se você acredita que foi bem marcado por Deus, diga: eu sou marcado. Eu acho que você não acredita não, você está falando só porque eu falo. Vamos falar com fé, gente. Fé é aquilo que você não vê. Pelo menos você não está enxergando ainda a marca, mas acredita: eu sou marcado. Isso, muito bom. Sabe, quando eu comecei a pensar sobre as pessoas que foram marcadas na Bíblia, eu me lembrei do rei Davi, que o rei Davi foi marcado na sua adolescência. Olha que bacana. Quem aqui ainda é adolescente? Levanta a mão. Bem alto. Não mente, gente. Isso, glória a Deus, eu já fui. Sabe, mas Davi, houve um longo processo para ele chegar ao palácio. Houve um processo para o seu propósito. Houve um processo para o seu destino final. E muitas vezes, o que o inimigo não pode destruir, ele vai tentar te distrair. Nós já falamos sobre isso. E quando ele vem com distrações, quando a gente começa a pensar coisas do tipo: olha, eu sei que eu fui marcado, eu sei o que Deus fez comigo no acampamento. Quem esteve aqui no acampamento sabe o que aconteceu lá dentro. Mas de repente, coisas começam a vir na sua cabeça. E talvez você fique distraído com toda a situação que o envolve, procurando soluções para os seus problemas. E você, quando você se vê, você está perdido em si mesmo. Por isso Deus te diz: eu te conheci antes de você estar no ventre da sua mãe. Eu te gerei. Hoje você é o meu filho, você é a minha filha. Olha para mim, não desvie o seu olhar. Eu tenho um plano para você, eu tenho um futuro para você. Você é meu, você é minha. Eu te amo, eu te marquei. Não desista, continue, não pare, apenas olhe para mim. É isso que Deus está te dizendo. Por isso grite bem alto: eu sou marcado. Sabe, quando você parar de acreditar na mentira que envolve o mundo, então você poderá ver a verdade. Mas o problema é que muitas pessoas acreditam tanto na mentira quanto na verdade. Mas ambas não podem ser colocadas lado a lado, juntas. Somente quando você para de acreditar na mentira, a verdade automaticamente vem à tona. A verdade é que não importa o que você passou, não importa o que você fez ou o que fizeram com você. Você e a minha continuam sendo marcados por Deus. E quando nós olhamos para a história de Davi, do rei Davi, nós vemos que Deus havia rejeitado o rei Saul. Então ele envia o profeta Samuel até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungí-lo como rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê quem? Eliabe. Viu? É piada particular, gente. Não adianta, eu não vou explicar. E com certeza ele olha para Eliabe e vê aquele cara moreno, 1,80 m, compacto. E ele fala: com certeza é esse, é o escolhido, o mais velho, forte, no vigor da sua juventude. E Deus fala: não. Então Samuel começa a chamar filho por filho, do mais velho até o mais novo. E Deus continua falando: cara, não é nenhum deles. E daí a gente vai lá para 1 Samuel 16, 10, 11, a partir A diz: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Olha aqui, isso que é engraçado. O próprio pai não o chamou nem pelo nome.
O próprio pai o definiu por uma característica que não era agradável naquela época. Hoje é legal ser o caçula, que é o mimado. Naquela época, filho, não tinha nem bênção para você. Você vai ler a Bíblia, você começa a ler o Pentateuco, o mais novo vai ser escravo do mais velho, é umas coisas loucas. E você começa, coitado, nem nome ele tinha, ele era o filho caçula. Sabe? Mas muitas vezes quando você é marcado por Deus, as pessoas veem o que você fez ou o que você está fazendo. Então elas tentam te definir por aquilo que você mostra para elas. Como se isso fosse quem você é. Mas Deus te diz, Ele não te vê como as pessoas veem. Deus olha para o coração, não para a aparência. As pessoas nem mesmo dizem o seu nome, apenas te rotulam por aquilo que você já fez um dia. E continuando no verso 11, a parte B, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então eu fico imaginando os irmãos de Davi falando, droga, a gente não vai comer. Imagina aquela galera toda com fome, o menino vindo lá do campo, lá longe. A gente começa a ler a Bíblia, a gente acha que ele estava do lado da casa, do lado de fora, e fala assim, traga o mais novo. Estou aqui. Cara, ele estava lá no pasto, longe. Imagina aquela galera com fome, depois de terem sido negados por Deus. Doido para comer, porque quando recebe o profeta, o pai faz uma comida melhor. Sabe quando você vai receber visita em casa, que você come aquilo que você não come durante muito tempo? Eu fico imaginando que não devia ser diferente naquela época. E ele continua no verso 12 e 13. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, não era moreno. De belos olhos e boa aparência, aí sim. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja, ou seja, marque-o. Samuel então apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Sabe, eu não sei se vocês já brincaram de lutinha com seu irmão, primo, amigo, alguma coisa assim. Mas quando a gente é criança, principalmente os meninos, tem essas manias bestas de brincar dessas coisas, sabe? E quando você brinca de lutinha, quando eles ficam lutando, eles combinam. Só pode bater do pescoço para baixo, beleza? Tranquilo, né? Alguém já brincou assim? Eu estou vendo, levanta a mão, varão. Isso, eu estou te vendo. Já brincou, né? Só que tem sempre aquele mais atrevido, que acha que a regra não se aplica para ele. E quando você menos espera, o cara já está com a mão para trás, ele pá, te acerta. E você começa, no rosto não, pô, a gente já combinou, só do pescoço para baixo. E daqui a pouco você está com o olho daquele tamanho, e o seu amigo dando risada, fala, desculpa, não prestei atenção. Esperto, né? Sabe, isso tem tudo a ver com o que a gente vive. Marquinhos tomou muito golpe do irmão dele, eu tenho certeza. Ó, chave de braço aqui, ó, já era. Mata leão. Sabe, não há golpe pior do que aquele que você não vê chegando. Cara, e esse é o golpe. Ele te derruba. Talvez assim como muitos de vocês viveram já. Talvez veio um golpe na sua vida, de repente, que você não viu e isso te derrubou. Talvez um abuso na infância. Talvez o divórcio dos seus pais. Talvez uma demissão do seu emprego, perdas de todos os tipos, talvez o luto, frustrações. São golpes da vida que nós não estamos esperando. Ele apenas vem e isso nos derruba. Talvez muitos de vocês ainda estão caídos no chão. Talvez pensando, será que eu vou conseguir me levantar? Mas estou aqui para dizer, é hora de se levantar. Porque vocês foram marcados por Deus. A luta não acabou e Deus tem um plano para a sua vida. Por isso grite bem alto, eu sou marcado. Sabe, eu estou aqui para te ajudar, para dizer que os golpes vão vir com certeza. Mas se você sabe que eles vão vir, então você pode ficar preparado para receber eles. Quando a gente brinca de lutinha, a gente fica com a guarda baixa. Porque você não acha que o golpe nunca vai chegar. Agora, se você soubesse que ele fosse chegar, o que você ia fazer? Levantar a guarda. Então você consegue se defender. Da mesma maneira, quando você sabe que vai chegar algo na sua vida, você fica preparado para receber aquilo. Deixa eu te perguntar, quem aqui foi marcado por Deus já? Tem certeza que foi marcado por Deus? Levanta a mão. Quem não tem certeza não precisa levantar a mão, mas eu quero te contar algumas coisas que vão acontecer com você. Se você já foi marcado, cara, fantástico. Se você não for marcado, tenho certeza que Deus tem um plano especial para a sua vida nessa noite. Não amanhã, não depois de amanhã, mas aqui, apenas se você abrir o seu coração, a sua mente, para ouvir a voz dEle.
E a primeira coisa que eu quero te contar que vai acontecer é que você será marcado no particular. Sabe, isso é uma coisa que incomoda algumas pessoas, porque geralmente nós queremos uma promoção instantânea. Olha para mim, como eu fui marcado, como eu sou ungido por Deus. Deus me chamou, eis-me aqui, eu disse, Senhor, estou aqui e agora estou no alto. Sabe por que Deus não faz isso? Porque o que Deus quer fazer na sua vida não é algo que se pode tornar público, enquanto ele ainda é uma semente. Isso entra em conflito com a nossa cultura, porque nós queremos que todos saibam que nós fomos aceitos. Queremos que todos nos reconheçam e vejam o que Deus está fazendo na minha vida. Cara, escute isso. Você vai sair daqui dessa reunião cheio da presença de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar ao seu coração. Mas nem todas as pessoas vão entender o que aconteceu aqui. Cara, está tudo bem. Deus quer te proteger. E a maneira que Ele quer te fazer é o quê? Te guardar. Porque aquilo que Ele está te dando hoje ainda é uma semente. Ainda está numa fase de desenvolvimento. É por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer em Deus. Porque pegam tudo que Deus diz e saem espalhando, contando para todas as pessoas. Mas deixa eu te dizer, as pessoas não sabem o que Deus te falou. Elas não entendem isso. O mundo não entende. É loucura para o mundo. Então as pessoas que não entendem isso vão tentar te apunhalar. Elas vão tentar te matar, te sufocar, te afogar. Elas não ouviram o que Deus te disse. Sabe, quando Herodes estava com medo porque Jesus, o Messias, estava para nascer, o que ele fez? Mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. Sabe por quê? Porque é mais fácil matar um rei quando ele ainda é uma criança. É mais fácil o inimigo matar você ainda quando o seu sonho ainda é pequeno. É mais fácil ele te destruir quando você o conhece e sai por aquela porta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui para te motivar, por quê? Cara, não é porque as pessoas não te olham, não te entendem ou não te reconhecem, que não significa que você foi marcado por Deus, porque nós confundimos o reconhecimento das pessoas como sendo a aprovação de Deus sobre a nossa vida, e não tem nada a ver com isso. Davi foi esquecido pelo próprio pai, cara. Nem para a festa ele foi convidado. Sabe aquele churrasco com carne Angus que você só vê na TV ou no Instagram? Tinha na casa dele, ele não foi nem convidado. Nem linguicinha deram para o menino. Pão de alho, coitado. Já tinha acabado. Eliabe tinha comido tudo. Eu fico imaginando que ele deve ter visto a caravana do profeta chegando. Ele falou, cara, o que está acontecendo lá? Porque ele sabia, quando o profeta vinha, tinha comida. E adolescente tem fome? Rapaz, nunca vi no acampamento, misericórdia. Eu tenho certeza, se o Davi fosse menina, mano do céu, ia comer mais. No acampamento ficou claro, velho. As meninas, rapaz do céu. Olha, da próxima vez a gente vai pôr os meninos para comer primeiro. Por quê? Para dar uma compensada. Sabe, ele provavelmente viu isso, mas, sabe, ele não estava tentando entrar naquela festa. Porque ele estava feliz em fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. Cuidar das ovelhas, tocar a sua harpa, adorar a Deus. Davi era um adorador. E no campo, sozinho, sem ninguém olhar para ele. Somente ele, as ovelhas e Deus. Ele adorava com a sua harpa. E sabe o que aconteceu? Deus mandou que o profeta Samuel chamasse. E quando ele entrou na sala, cheirando mal, com o cheiro dos animais nele, eu fico imaginando seus irmãos tudo olhando para ele. Com ciúmes e com certeza com fome. Do tipo, você vai ser marcado. Mas mal sabia eles que ele já havia sido aprovado no secreto antes daquilo. Aquilo era somente uma confirmação pública perante a sua família do que Deus já havia feito na vida dele quando ele estava sozinho. Ele foi aprovado não por pessoas, mas pelo próprio Deus, porque realmente importa. Sabe? E eu vejo que as pessoas querem que Deus esteja com elas, mas o problema é que as pessoas não estão com Deus. E sabe, Deus não vai interferir na sua agenda, nem nos seus rolês. Você tem que dar prioridade para Ele, você deve convidá-lo. Deus não é intruso, quem é intruso é demônio. Vocês se lembram que eu disse na primeira mensagem dessa série? Deus não precisa de você, Ele quer você.
Mas para isso você precisa deixá-lo entrar, você deve convidá-lo, amém? Então a segunda coisa que vai acontecer quando você for marcado é que você será ungido antes de tomar posição. Imagine comigo, Davi entra naquela sala, Samuel o marca, o unge, e diz para ele que ele vai ser o próximo rei de Israel. Ou seja, o segundo rei de Israel. Imagina um adolescente por volta de 17 anos recebendo isso. Alguém aqui tem 17 anos? Levanta a mão para eu ver. Rapaz do céu. Tem 17 anos? Coisa boa. Imagina Deus falando para você, qual é o seu nome? Levi. Olha, da tribo de Levi. Levi. Você vai ser rei. Cara, imagina um adolescente recebendo isso. Talvez, se fosse comigo com você, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia para o quarto fazer uma mala, chegar para Samuel e falar assim: Samuel, você pode me dar uma carona para o palácio? Ou ainda, me consiga uma carruagem porque eu quero ir conhecer o meu trono. Eu fui marcado. Você não acabou de me consagrar aqui? Você não me contratou para ser o rei? Eu quero ir lá ver tudo que está acontecendo. Mas não, sabe qual foi o próximo passo que Davi deu? Ele voltou para o campo. Porque ele foi ungido antes de tomar posição, antes de assumir a sua posição. Mas a gente quer que seja diferente com a gente, porque a gente é melhor. Davi, problema dele. Não. Eu fui escolhido, eu fui marcado, então é a minha hora de estar no pódio, meu irmão. É a minha hora de estar no trono, é a minha hora de ser honrado, é a minha hora de brilhar. Brilha, Zé. Eu sou escolhido, marcado por Deus, o Todo-Poderoso, então é hora de me promoverem a gerente naquele banco. Eu fui marcado. Se o Senhor não tirar, mata, Deus, o antigo, para que eu tome posse. Eu vou ser o próximo rei de Israel, então vamos. Sabe, nós queremos agora, nós queremos já, nós queremos de imediato. Mas o que Deus está te dizendo é assim: ok, cara, eu te marquei, mas você deve voltar para o lugar onde você estava antes, para que você possa ser diferença ali. Eu te marquei, você deve voltar para sua casa, para sua escola, para sua faculdade, para sua família, para o seu trabalho, para o seu relacionamento, e ser diferença ali. Sabe, Deus escolheu Davi como rei de Israel, mas o mandou de volta para o campo. Por isso Deus te diz hoje: vocês não estão mais mortos, mas sim vivos. Vocês estão marcados, eu te marquei. Por isso vá e faça a diferença. Sabe, eu posso usar você para ser luz no meio da escuridão do ambiente que você está. Você vai ser meu representante. Através de você, eu vou mudar a situação da sua casa. Eu vou mudar o destino dos seus pais. Eu vou mudar o destino dos seus amigos através de você. Por isso vai, continue fazendo o que você fazia antes. Mas pastor, eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu preciso que o mundo veja isso, sim, na hora certa. Primeiro vai servir na recepção, vai segurar uma placa, vai ajudar as pessoas a estacionar o carro, vai ensinar uma criança no Kids. Sabe, muitos de vocês já ouviram dizer isso, mas do meu chamado até eu assumir o Oxygen One, se passaram 13 anos. Não foram 13 dias. O engraçado, quando a gente acha que Deus nos chama, acha que na segunda-feira, Deus me marcou no sábado, no domingo, a final de semana ainda, né? Na segunda-feira o pastor vai me chamar e vai me pôr de pastor, pelo menos um pouquinho abaixo dele, porque Deus me chamou. Eu já vou até preparar uma mensagem para o próximo final de semana, porque Deus me chamou. 13 anos. Deus faz as coisas acontecerem no tempo certo. Por isso não inicie esse namoro se não é a hora certa ainda. Mas o que fazer enquanto eu espero? Eu acho que essa é uma pergunta clássica que nós fazemos, né? Porque eu fui escolhido, eu fui marcado por Deus. Como esperar? A maioria das pessoas diz assim: ok, Deus, eu estou esperando para o Senhor, apresse-te em me livrar da minha angústia. É igual a galera que passou dos 30 anos e não conseguiu ainda um relacionamento. Senhor, vem em meu auxílio. Eu não vou continuar, Eliel, você já sabe. É engraçado, o Eliel é tipo a voz da minha consciência, sabe? Eu olho para ele e fico assim: ó, não. Ele fica dando um direcionamento. Obrigado, Eliel. Deixa eu dizer uma coisa. A questão não é esperar. A questão é realmente como você está servindo enquanto você espera. Eu estou a serviço de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Muitas vezes, o lugar onde você está não se parece com nada com o lugar que você vai chegar ainda. Você acha que o campo com as ovelhas se parecia com o palácio? E essa é a tensão de viver debaixo da vontade de Deus. Muitas vezes as nossas expectativas e a nossa experiência
não se parecem, não são as mesmas. Provérbios 3, 5 a 8 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique esperando que você é sábio, não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Amém? Então a terceira coisa que vai acontecer quando você for marcado é que você se tornará a resposta para um problema. Fala comigo, eu sou a resposta para um problema. Mas que problema? Davi voltou para o campo. Ele estava fazendo o que Deus disse para ele fazer: cuidar das ovelhas e continuar na sua presença. Só isso. E eu quero que você veja como isso é básico. Porque muitas vezes nós entendemos o Evangelho como algo muito complexo, que servir ao chamado que Deus nos deu é algo mirabolante. Volte a fazer o que você estava fazendo. E uma das perguntas que nós mais ouvimos como pastores é: pastor, o que eu devo fazer quando eu não sei o que fazer? Você já se perguntou isso? Deixa eu dizer o que eu aprendi. Faça a última coisa que Deus te disse para você fazer e fique na presença dEle, até você receber uma nova direção, um novo passo. Foi o que Davi fez. Ele não tinha uma bola de cristal que mostrava o seu futuro, tudo o que iria acontecer para ele. Ele apenas obedeceu e continuou fazendo a vontade de Deus. E olha o que aconteceu. Ele se tornou uma resposta para um problema. O rei Saul, em determinado momento, ele estava atormentado por espíritos malignos. E naquela conversa palaciana, os assistentes falam assim: ei, talvez nós devêssemos arranjar um músico para atormentar os demônios que estão em Saul. Você conhece alguém? Eu conheço o Eliel. O Eliel está lá no campo, tocando harpa. Devia ter trazido uma harpa. Na próxima. Vocês gostam? Cara, o Eliel é fantástico, então chama o Eliel. É que na verdade o Eliel tem um nome, 2 nomes, né, composto. É Eliel Davi, tá, gente? É um nome super original, bonito. Na verdade, a mãe dele queria dar uma americanizada, então é Eliel David, que fica mais chique, né? Pede o RG dele que ele mostra, gente. Então o Eliel David chega lá, e sabe o que é engraçado? O David não preencheu um requerimento, ele não participou de uma audição, ele não usou das suas conexões ou da sua influência. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo a última coisa que Deus disse para fazer, e compartilhando a sua presença e aperfeiçoando o que ele sabia, aquilo que eles tinham em suas mãos. O problema é que muitos de vocês, Deus te deu um dom, um talento, mas como você acha que está muito longe ou distante, você não usa aquilo, você não treina aquilo. Depois a gente olha para um monte de músico no mundo e fala assim: nossa, mas na igreja não tem ninguém. Olha lá no mundo. Você não treinou quando você tinha oportunidade. É por isso que as melhores músicas que nós ouvimos muitas vezes estão fora da igreja. A gente acha: por que Deus não me abençoou com esse dom? Ele te abençoou, você só não treinou. O outro sim. Pega a dica. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Sabe, quando você fizer o que Deus te disse para fazer, você nunca terá que lutar pela sua posição, ela vai vir até você. Então mandaram chamar Davi. E o que eu quero que você veja é que, cara, Davi não foi ao palácio sem um motivo. Ele foi como uma resposta para um problema. E o problema está em nós muitas vezes, porque nós não desenvolvemos os nossos dons, não desenvolvemos os nossos talentos. E o que fica? Deus fala assim: Deus, manda aí. Achando que você nunca vai ser convidado para o palácio. Se Davi não soubesse tocar bem o seu instrumento, você acha que ele teria sido convidado para o palácio? Mas enquanto ele esperava, ele treinou até ser o melhor. Por que um rei deveria saber tocar harpa? Não tem sentido. Porque Deus te mandou fazer inglês? Não tem sentido. Será que não tem? Ou é você que não está enxergando o futuro? Porque você não ouve a voz de Deus. E ele foi para um lugar onde ele sabia que ele deveria estar. Mas sabe o que é engraçado? Ele não foi como rei, como um príncipe, mas ele foi como um servo. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Quando você fizer o que Deus te disse para fazer, você nunca terá... Deus permitirá que sejamos testados, não como uma pessoa de poder, mas como alguém para servir.
E muitas vezes nós ficamos frustrados, porque nós sabemos que fomos escolhidos, chamados, marcados, que nós devemos estar no topo. E Deus diz: cara, eu sei que você vai chegar lá, mas agora eu quero que você sirva. Eu quero que você vai servir os seus pais, eu quero que você vai servir os seus professores, eu quero que você vai servir os seus chefes, os seus líderes, o seu patrão, a sua empresa. Enquanto você não fizer o que Deus te chamar, quando você estiver no baixo, Deus não vai te levar no alto. Enquanto você não aprender a lidar no básico, você não vai chegar no complexo. Se não for legal aqui embaixo, não vai ser legal lá em cima. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser no muito. Está fazendo sentido para vocês? Você é a resposta para um problema, mas você está disposto a passar por um processo? Por isso diga: eu sou marcado. Eu sou marcado. Você quer saber um sucesso, um segredo? Quer saber um segredo disso? Eu já disse isso uma vez. Atormente o que atormenta. Lembra disso, Radassa? Atormente o que atormenta. Como assim? Filhos, atormente o que atormenta os seus pais. Você gosta de prato sujo? Quem gosta de comer no prato sujo? Comeu feijoada no sábado hoje no almoço, não lavou o prato, amanhã vai estar lá e você vai continuar comendo aquele prato. Você quer? Você não gosta de prato sujo? Seu pai também não. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Deixa eu ver quem trabalha aqui. Isso. Atormenta o que atormenta seu chefe. Você gosta de fazer relatório? Seu chefe também não. Você gosta de lidar com aquele cliente chato? Seu chefe também não. Fica a dica, beleza? Quarta coisa que vai acontecer quando você for marcado: a sua oportunidade virá em forma de obediência. Agora Davi está no palácio, atormentando o que atormentava o rei. Mas ele tinha uma missão dupla. E ele era humilde o suficiente para trabalhar tanto no palácio, quanto servir e trabalhar na sua casa com seus pais, com seu pai. E num dia, numa bela manhã de sol, Jessé chama seu filho para poder falar assim: olha, vai lá no campo, antes faz uns lanches, leva para os seus irmãos que estão em guerra, e me obedece. Monta a cesta aí e vai, meu filho. E muitos de nós talvez falharemos nesse teste. Sabe por quê? Talvez nós olharíamos para nosso pai e falar: olha, pai, com todo respeito, tá? A gente põe o respeito porque fica menos pior, né? Com todo respeito, eu não sei se o senhor ouviu, mas eu sou rei. Então, antes de falar comigo, por favor, pode se ajoelhar. E também eu estou lá no palácio. Você quer que eu seja agora entregador? iFood? Cadê a mochilinha? Que eu não estou vendo. Cadê a motinha? De bicicleta? Não, a pé? Cadê a carruagem para levar? Carruagem no iFood? Desculpa, isso não vai rolar não. Procure outra pessoa. Mas Davi tinha um espírito humilde, então ele obedece. Mas talvez, antes você costumava arrumar o seu quarto, você costumava ajudar em casa, mas agora você é importante demais para fazer isso. Mas Davi nos ensina que com a sua atitude, que a oportunidade vem em forma de obediência. Se Davi não tivesse obedecido o seu pai, escute isso. Se ele não tivesse feito aqueles lanches e levado para os seus irmãos, ele nunca teria conhecido Golias. Ele nunca teria conhecido a sua chance de elevação, de crescimento. Ele teria continuado apenas tocando harpa. Sabe, não precisa levantar a sua mão, mas quantos de vocês já perderam uma oportunidade por não obedecer a Deus? Deus te diz: continue visitando aquela pessoa, mas você fala: nem gosto daquela pessoa, é chata pra caramba. Então Deus te diz: você perdeu. Continue estudando, mas Deus, eu nem gosto de estudar. Você perdeu. Continue obedecendo os seus pais, honre eles. Você perdeu. Continue vivendo em santidade, ande na pureza. Para quê? Você perdeu. Sabe, não é sobre a outra pessoa, não é sobre aquilo que você gosta de fazer, mas é sobre a sua obediência. A obediência não é sobre nada, ninguém ou outra pessoa. É sobre Deus entrar no seu coração. Essa é a diferença. Então a sua próxima oportunidade vai ser marcada pela obediência. O processo de Davi começou no campo, mas ele sabia que terminaria no palácio.
Então a quinta coisa que vai acontecer quando você for marcado é que você será levantado através dos obstáculos. E aqui é uma coisa que acontece e paralisa muitas pessoas, os obstáculos. Geralmente, quando nós vemos um obstáculo, nós paramos ou recuamos, não é verdade? Se você está numa estrada dirigindo, de repente você viu que uma árvore caiu, o que você faz? Você para, você recua e vai procurar outro caminho, outra rota. Era isso que estava acontecendo naquele momento, naquele campo de batalha. Israel estava todo recuado, todo o exército de Israel estava recuado. E eu fico imaginando o gigante Golias, vendo o menino do iFood chegar, a pé, já estava tudo frio, e deve ter comido alguma coisa no caminho, talvez só chegou com a embalagem para mostrar, olha, eu vim, tá? Vendo o exército todo com medo para trás, porque 40 dias ele desafiava Israel e o Deus de Israel. E Davi chega os sanduíches, ou o que sobrou dele, se pergunta para o seu irmão, para Eliabe David, Eliel David, né? Quem é esse? Quem? O que ele diz? Como é possível? Vocês ouviram o que ele acabou de dizer? Ele está fazendo isso durante 40 dias e vocês estão tudo aqui? Eu queria usar essa palavra, mas não posso. Tudo com medinho? Quem é esse filisteu incircunciso? Cara, é tão engraçado porque a gente olha essas palavras. Hoje não tem sentido chamar alguém de incircunciso, mas naquela época, meu irmão do céu, você chamar de alguém de incircunciso, filho, era o pior xingamento que você podia para a época. Então, diante de milhares que recuaram, porque viram um obstáculo, Davi deu um passo à frente, porque ele viu uma oportunidade. Escute isso, obstáculos e oportunidades são quase a mesma coisa, depende de quem está ao seu lado. Quando Deus está ao seu lado, e você recebe um diagnóstico de uma doença, essa é a oportunidade de Deus te diz, dá um passo à frente, eu vou ser o seu curador. Quando você enfrenta dificuldades familiares, problemas financeiros, quando você está quase à beira da morte, Deus te diz, dê um passo para frente, continue, eu vou prover para você e todas as pessoas vão ver que você tem um Deus fiel, que te ama, que está ao seu lado. Por isso, não pare, não desista, obstáculos são feitos para superação, não para a sua retenção. Amém, gente? Vocês estão bem? Amém. Então aquela prova, aquele teste, aquela entrevista, aquele pedido, aquele leito de UTI, aquela decisão, seja o que for, nada mais será obstáculo para você, porque Deus está com você. Dê um passo à frente. Cara, nunca mais diga que você vai ficar parado com medo. Por isso diga, eu sou marcado. Me ajuda, gente. Eu sou marcado. Então Davi está lá olhando para tudo que todo mundo chama de obstáculos e ele vê uma oportunidade. Cara, ele vê uma oportunidade, olha isso que incrível. Foi porque quando Davi estava no campo e ninguém estava olhando, ninguém estava vendo ele. Quando Deus ensinava coisas para eles, a portas fechadas. Sabe, Deus quer te ensinar coisas, mas você nunca está na presença dEle. Então você não tem a oportunidade de aprender o que Deus quer te fazer. Então Davi disse, eu vou derrubá-lo. E eu fico imaginando Saul olhando para ele e falando assim, olha, Davi, cara, ele é o David. Eu acho impressionante a coragem que você tem, mas você é só um menino, um adolescente. Você não pode ir contra ele. Sabe, e Davi não responde dessa maneira, tá, gente, para que fique bem claro, tá? Mas eu fico imaginando um adolescente respondendo para o rei, ó rei, ou, você já sabe quem vai ser no seu lugar, né, irmão Mike, calma aí. É engraçado que você mencionou isso, sabe por quê? É engraçado porque o teu exército experiente não fez nada até agora. Sabe, o que você não sabe sobre mim é que quando ninguém estava assistindo, quando não havia histórias no Instagram, curtidas, likes, reels, não tinha nada, eu estava lá no campo, sozinho, um urso veio, eu dei um jeito nele, eu estava esquecido, ninguém me convidava para as festas, nem me chamavam pelo nome, mas apenas de caçula. Mas sabe, Deus me ensinou a fazer algumas loucuras, com estilingue e algumas pedras. O urso veio, já era. O leão veio, pensou que ia me derrubar, meu irmão. Foi igual o urso. Essa é a primeira vez que você vai ver isso acontecer. Mas para isso para mim é uma repetição. Porque Deus me ensinou coisas quando ninguém estava vendo. Quando eu estava no campo. Ele me ensinou a aproveitar o que eu tinha e fazer algo especial com aquilo. Por isso você não precisa que todos te vejam. Mas em algum momento você vai ser elevado. Cara, mas você precisa passar pelo momento, pelo deserto, pelo momento com Deus a sós.
Você quer trabalhar, você tem que trabalhar duro no secreto. Sabe por quê? Treinar aquilo que Deus te chamou. Porque no momento Ele vai te chamar. E aí você não vai poder recuar. E aí você vai poder mostrar todo o potencial que Ele colocou. E a glória não vai ser sua. A glória vai ser dEle. Por isso você tem que estar preparado. Sabe, talvez você vai ser convidado a ser o primeiro a andar em pureza na sua família. Talvez os seus pais te digam. Eu conheci uma mãe que disse para sua filha: não namora, não vai casar com ele não, você é ainda muito nova, você deve conhecer vários rapazes antes de você decidir com quem você vai se casar. Cara, que conselho que é esse? Deixa eu dizer algo, você foi marcado, você não pode andar mais pelo que as pessoas dizem, mas somente por quem importa, Deus. Então a sexta coisa que vai acontecer é que você deve ser você. Diga: eu vou ser eu. É por isso que a nossa declaração diz: eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim. Sabe por que eu digo isso? Porque quando tentaram colocar em Davi a armadura de Saul, não era do tamanho dele, ficou grande demais. Um dia caberia nele, um dia ele seria rei, algum dia seria o momento certo para uma armadura, não naquele momento. Deus não esperava que Davi fosse algo que ele não era para derrotar Golias. Por isso Deus quer dizer nessa noite: eu vou te usar exatamente como você é. E Ele diz para Davi: pegue o seu estilingue, pegue algumas pedras, porque eu vou te usar com aquilo que você sabe usar. É exatamente isso que eu quero colocar na sua mente. Porque às vezes você sente que você precisa falar igual uma outra pessoa. Você sente que você deve se vestir como uma outra pessoa. Você acha que você deve se comportar como uma outra pessoa. Mas Deus te diz: eu fiz você do jeito que você é, e eu vou te usar exatamente do jeito que você é. Eu te fiz assim, exatamente assim. Por isso não se compare com os outros. Sabe, nós temos uma impressão digital única. Mas existem bênçãos para a sua vida que é para você. Mas só você pode desbloquear essas bênçãos na sua vida. Pare de querer ser outra pessoa. Existem recursos para você. Então você só pode ser marcado se você for você, e não ser como outro. E por fim, quando você é marcado por Deus, você deve ter a audácia de honrar. Sabe, isso pode doer, porque significa que você vai ter que fazer o que Davi fez. Ele derrotou Golias, e as pessoas enxergaram Davi, começaram a aplaudir Davi, e fizeram música sobre Davi, elogiaram Davi, eu tenho certeza, fizeram stories com Davi, postaram lá no Instagram oficial de Israel. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Cara, Davi matou um, e os caras já deram aquele upgrade, né? Ele era grande, né? Mas não era 2 ou 3, não sei. As pessoas cantavam isso, e Davi ficou com ciúmes. E os próximos 10 anos, ele começou a perseguir a pessoa que só buscava vitórias, só queria honrá-lo. Sabe o que eu estou dizendo muitas vezes? É que talvez as pessoas com quem você está lutando, os relacionamentos que você está lutando, que você está protegendo, o emprego pelo qual você se dedica tanto, as coisas que você tentou manter juntas, unidas, se voltam contra você. Então você sabe que talvez aquilo é frustrante. É difícil lidar com essa situação, quando você se dedicou tanto a um relacionamento, tanto a uma família, tanto a um trabalho, e não te valorizaram. Ao contrário, começaram a perseguir você. Cara, isso dói. Pessoas que você considerava seus amigos, queriam com você até o final da sua vida, te abandonam. Elas se viram e vão embora. E é nesse momento que você pensa, talvez: não, cara, foi coisa da minha cabeça, Deus não está comigo, porque olha o que eu estou passando. Quem é marcado por Deus não pode viver uma vida como essa. Sabe, Deus planejou algo para você antes de você estar no ventre da sua mãe. E Ele quer usar tudo que você tem, inclusive a sua dor. Mas o que você vai fazer quando você tiver a oportunidade de falar mal dessas pessoas? Quando alguém te ligar, por exemplo, pedindo referência dela. Agora já era, meu irmão. Aquele emprego, filho, se depender de mim, você não consegue. Você tem que ter a audácia de honrar. Davi honrou Saul. Quando ele teve a oportunidade de matá-lo, ele não matou. Na verdade ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas Saul não era um homem que foi rejeitado por Deus?
Saul não era um homem que era possesso por demônios? O que eu estou dizendo é que, até que Deus mova Saul, até que Deus mova o seu chefe, até que Deus mova aquela pessoa que é contra você, aquilo que significa frustração, medo, aquilo que você sente que está acabando com você, escute isso, até que Deus os mova, eles permanecem seus líderes, eles permanecem as pessoas que estão acima de você. Deus já está lidando com eles de acordo com as ações dele, mas Deus também vai lidar com você de acordo com as suas ações. Você quer que Deus ligue com você com a sua ação de honra ou com a sua ação em relação a uma pessoa de desonra? Sabe, essa não é somente uma história que aconteceu com Davi e Saul. Histórias assim vêm se repetindo. Guerras se formam, só a gente olhar para a Ucrânia, só a gente olhar para a Rússia. Isso acontece na nossa vida, nós somos marcados por Deus. Mas Deus quer dizer assim: não faça, não se mova, se eu não te disser. É por isso que a palavra de Deus diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é na força do seu braço, não é na hora que você quer. Você precisa deixar Deus fazer o trabalho dele. Eu estou na sua frente hoje, não pregando isso apenas como um pastor, com alguém que leu a Bíblia, para poder ministrar essa palavra, mas com alguém que foi marcado por Deus no secreto. Quando eu tive a oportunidade de me vingar, vocês sabem disso. Depois do seminário, quando puxaram o meu tapete, quando não me enviaram, quando me boicotaram, quando me tiraram, eu tive a oportunidade de me vingar daquelas pessoas, mas eu não fiz, eu escolhi engolir seco. Sabe por quê? Porque eu sabia que a vingança não pertencia a mim. Deus cuida de mim, Deus não faz acepções de pessoas, Deus cuida de você. Por isso você precisa tomar a decisão correta. Se você passar por esse processo e permitir que Deus faça a obra da sua vida, Ele vai fazer de você coisas que ninguém pode imaginar ou acreditar. É esta. E sabe o que é mais impressionante? A glória nunca é minha, a glória nunca é sua, a glória é somente de Deus. Eu comecei a ministração falando sobre brincadeira de vivo ou morto, não falei? A morte é o oposto da vida, não é verdade? Ou nós estamos vivos, ou nós estamos mortos. Quem concorda com isso? Levanta a mão. E se eu dizer que isso é mentira? Está todo mundo errado. A verdade é que se você for marcado por Deus, você é um morto-vivo. Como assim? Mortos para o pecado e vivos para Deus. Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Romanos 6:6, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Verso 22 e 23, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus, com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou marcado. Deixa eu dizer uma coisa, somente filhos são marcados. Como o pastor Wesley disse no domingo anterior, Deus não tem parentes, Deus não tem sobrinhos ou primos, Deus tem filhos. Ou você é filho ou você não é, ou você está dentro ou você está fora. Feche os seus olhos.